Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai falar sobre alguns conceitos importantes, tanto para a elaboração de algoritmos, quanto para o aprendizado de qualquer linguagem de programação. Então, a gente vai começar a aula falando sobre variáveis, né? A variável ela é um local na memória, tá, do computador em que o computador usa para guardar dados que são usados durante a execução de um programa, né? Então, quando você define o seu programa numa linguagem de programação, você precisa definir as variáveis, tá, que vão ser os compartimentos, tá, na hora que o seu programa estiver em execução. Essas variáveis vão ser os compartimentos onde o seu programa vai armazenar os dados que ele precisa para computar a solução que foi programada. Então, você deve imaginar a variável, tá, quando você estiver elaborando o algoritmo, como uma caixinha, né? É uma caixa que guarda um valor, tá? Ela só guarda um valor por vez. E esse valor pode ser qualquer dado que seja importante para para a solução do seu problema, tá? Pode ser um nome, pode ser uma idade, pode ser um valor verdadeiro ou falso, tá? A gente daqui a pouco vai ver quais são os tipos de dados que a gente pode guardar dentro de cada variável. Então, se a gente pega, por exemplo, aquele programinha lá aquele algoritmo, desculpem, né, de determinar o lucro numa barraquinha de vendas de limonada, tá? O que seriam as variáveis, né, se a gente estivesse elaborando um algoritmo para aquele problema, né, para que esse algoritmo fosse implementado na forma de um programa, quais seriam as variáveis que a gente iria precisar declarar para resolver aquele problema? Então, a gente tem como exemplos, tá? Por exemplo, o custo dos limões, né? O custo do açúcar, o custo do copo plástico, tá? O preço que você estabeleceu para a venda da limonada e o total vendido. Cada um desses tipos de valores aqui, tá? Eles precisam ser armazenados para que o seu programa consiga, no final, tá? Determinar se você teve ou não teve lucro. Então, você tem que imaginar, é como se eu tivesse uma caixinha só para guardar o valor lá dos limões, outra caixinha só para guardar o valor do açúcar, outra caixinha para guardar o valor do copo plástico, outra caixinha para guardar o total vendido e assim por diante, tá? Então, toda vez que você precisar armazenar um dado na execução, durante a elaboração do seu programa, tá? E esse dado vai ser usado pelo programa, você precisa criar uma variável. Bom, então, como é que isso funciona na memória, né? A gente viu que a gente tem lá a memória principal, a memória secundária. Na hora que seu programa estiver em execução, as variáveis elas vão ser criadas na memória principal, certo? E como é que essa memória está organizada, né? Então, você poderia imaginar ela como essa tabelinha aqui que eu estou mostrando no slide, tá? A memória ela é composta de um endereço físico, tá? E o valor que está sendo armazenado naquele endereço físico. Então você tem lá, por exemplo, o endereço na memória 500, que aqui tem a representação em decimal e também em hexadecimal, tá? A gente tinha falado um pouquinho sobre isso também na aula passada. Então você tem lá o endereço físico da memória e aqui o valor que está armazenado naquele endereço. Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, o nome João guardado lá no endereço 500, tá? Aí, lá na frente, no 550, você tem outro valor, tá? Que no caso aqui é um 25. Pode ser que esse 25 represente, sei lá, a idade, né, de uma pessoa. Depois, mais à frente, no endereço 555, você tem um outro valor, né, 1,79. Pode representar, por exemplo, a altura, tá, de uma pessoa. Então, a memória ela é organizada dessa forma. Você sempre vai ter um endereço, tá? E associado àquele endereço você vai ter um valor. Bom, a questão é que quando a gente está programando, né, é muito difícil a gente trabalhar com endereçamento físico. Você até pode fazer isso, tá? Dependendo da linguagem de programação, você tem como sim indicar um endereço físico exato em que você quer armazenar um valor ou quer recuperar um valor. Mas via de regra a gente não faz isso. O que a gente faz é trabalhar com identificador. Então você pode imaginar o identificador como uma terceira coluna, igual eu coloquei aqui nessa representação, tá? E o que é o identificador? Nada mais é do que um rótulo que você tem ali, né? Vamos falar assim, um nome ali associado àquele endereço. Então, nesse caso aqui, o rótulo, tá?
desse endereço é nome, tá? E o valor desse endereço é João, certo? Aqui nesse outro, né, eu tenho um identificador idade, então o rótulo desse endereço físico é a idade e o valor é 25. Então você pode imaginar dessa forma, tá? Na hora que você estiver programando. Tá, mas e aí, como é que fica essa questão, professor? Na hora que eu for armazenar um valor, ou recuperar um valor, eu vou dar o identificador, mas como é que ele vai saber que aquele identificador é associado a um determinado endereço? Bom, você não precisa preocupar com isso, tá? Na verdade, essa é uma preocupação que o compilador ou interpretador vai ter, tá? Esse controle entre qual identificador está associado a qual endereço é algo que o seu compilador ou o seu interpretador vai ter na hora em que ele estiver gerando o código executável, tá? Não só uma tarefa do seu compilador e interpretador, mas também do runtime, que é um ambiente onde o seu código executável vai rodar, tá? Então, essa é uma tarefa que você não tem que se preocupar. Você, como disse, você pode programar indicando diretamente endereço físico, mas isso não é muito natural, né, para a gente, ser humano, ficar controlando, tal valor está no endereço tal da memória. Não, você simplesmente associa o identificador àquele valor e deixa o restante para o compilador e interpretador fazer a associação, certo? A gente vai ver como fazer essa associação entre valor e identificador mais para frente. Bom, então, como eu disse para vocês, o assunto dessa aula, né, ele serve tanto para nos ajudar a elaborar nossos algoritmos, quanto para aprender diferentes linguagens de programação. E o fato é que quando você vai armazenar um valor, tá, no seu programa, ou recuperar um valor no seu programa, se você está armazenando esse valor ou recuperando esse valor, por exemplo, de uma variável, tá? Você precisa indicar o tipo de dado que está sendo armazenado ou recuperado daquela variável. Então, falei para vocês que a variável você tem que imaginá-la como uma caixinha, e o tipo de dado, ele na verdade serve para indicar qual que é o tipo de valor que aquela caixinha tem que armazenar, certo? Então, via de regra, a gente tem 4 tipos de dados que a gente chama de tipos de dados primitivos, tá? E que a gente vai usar na construção dos algoritmos. Aqui eu vou falar de forma genérica, tá? Quando a gente for ver a linguagem C, eu vou mostrar como a gente referencia esses tipos de dados na linguagem C, tá? Mas a maioria das linguagens implementam todos os tipos de dados que eu vou mencionar aqui. Então, o primeiro tipo de dado, pessoal, é o tipo inteiro, tá? Ele, assim como na matemática, ele pode ser positivo, negativo ou nulo e não possui parte decimal. Então, quando é que você vai usar um tipo de dado inteiro? Quando você precisar representar uma quantidade que realmente não seja divisível. Por exemplo, o número de filhos, né? Você não tem 2 filhos e meio, né? Ou 3 filhos e 20,25. Isso não existe. Ou você tem 2, ou você tem 3, ou você tem 4 e assim por diante, tá? Então, você vai usar o tipo inteiro, né? Se você precisar representar a quantidade de filhos. Outra situação, né, número de degraus de uma escada, tá? Então, se você precisa representar a quantidade de degraus, também, novamente, não tem sentido você falar em parte fracionada, né? Você vai usar o tipo inteiro para representar aquela quantidade, tá? Quantidade de carros, tá? Tudo aquilo que você não tiver parte decimal, você representa com esse tipo. Bom, além do tipo inteiro, a gente tem o tipo real, que assim como na matemática, né, pode ser positivo, negativo ou nulo, e possui parte decimal. Então aqui a gente tem, né, um tipo que contempla, né, casas decimais. Se você, por exemplo, precisa representar qualquer grandeza contínua, tá, você vai usar o tipo real. Né? Imagina, por exemplo, tamanho, né, distância, né, algo que você tem que medir ali em metros, centímetros. Tudo isso, né, contempla casas decimais. Então você tem que usar um tipo real. Né? Aqui eu dei o exemplo. Indicar aqui que uma pessoa tem 1,73 ou 1,73 de altura, né? Meu saldo bancário, tá? Então 215,20, então um valor monetário também real, né? Peso, né? A mesma coisa. Esse seria o tipo mais indicado. Bom, o nosso terceiro tipo de dado primitivo é o tipo caractere. Então, como o próprio texto diz aqui, né, eles são dados formados por um único caractere ou por uma única
ou por uma cadeia deles. Quando a gente tem uma cadeia de caracteres, a gente chama ela de strings, tá? E esses caracteres eles podem ser as letras maiúsculas, as letras minúsculas, os números e os caracteres especiais, tá? Do nosso que a gente tem aqui no teclado. E é sempre representado entre aspas, tá? No algoritmo ou mesmo no código. Então aqui, tá? Mesmo que você tenha números representados como caractere, o que interessa para a gente, se o tipo de dado que você está trabalhando é caractere, o que interessa para a gente no número não é o valor dele, tá? E sim o símbolo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se, por exemplo, você tem lá uma daquelas caixinhas guardando um caractere, tá? Você pode até colocar o 1 lá dentro, mas você não vai conseguir usar esse 1 para somar com ninguém, tá? Ele simplesmente está ali como símbolo do caractere 1, tá ok? Então eu tenho aqui alguns exemplos, né? Se eu quero, por exemplo, representar essa frase, né? Use somente caneta, eu poderia criar uma cadeia de caracteres, né? Ou uma string, tá? Formada pelos caracteres U, S, E, espaço, S, O, M, E, N, T, E, espaço e assim sucessivamente, tá? Aqui, né, na letra C, se eu quero representar, por exemplo, o sexo de uma pessoa, tá? Eu posso usar, né, o caractere, o tipo caractere, e aí associar o símbolo M para indicar, por exemplo, masculino, tá? Bom, além do tipo caractere, a gente tem um quarto tipo, que a gente chama de tipo lógico. Então, o tipo lógico ele também é chamado na computação de tipo booleano, tá? Essas palavras aqui são sinônimas, tá? O que é um tipo lógico e um tipo booleano? É um tipo de dado, tá, que é usado para representar situações duais, ou seja, aquela em que você só tem dois valores possíveis, tá? Verdadeiro ou falso, né? A gente poderia convencionar assim. Então, se eu quero, por exemplo, representar uma situação em que uma porta só pode estar aberta ou fechada, posso usar o tipo lógico, tá? No caso, associo o aberta com verdadeiro e o fechada com falso, tá? Lâmpada pode estar acesa ou apagada, então acesa, por exemplo, poderia ser associado com verdadeiro e apagado com falso. Então você só tem dois valores possíveis de serem representados nesse tipo lógico, ou tipo booleano, tá ok? Aqui eu vou fazer um parênteses rapidinho, tá? Só para falar para vocês que, como a gente vai trabalhar com a linguagem C no nosso curso, a linguagem C em específico, ela não tem um tipo de dado específico para representar o tipo lógico. O que a gente faz na linguagem C é uma adaptação. Então, como ela não tem um tipo lógico nativamente implementado na linguagem, tá? Você convenciona que zero é falso e tudo aquilo que for diferente de zero é verdadeiro, né? Então, em geral, a gente associa o 1 para verdadeiro e 0 para falso, tá? Mas algumas outras linguagens já têm o tipo lógico definido de fato. Então, por exemplo, em Java, se você quer representar tipo lógico, tá? Você declara lá, por exemplo, a variável sendo um boolean, né? Que é o termo que a gente usa para indicar que a variável vai ser desse tipo primitivo. E os valores possíveis dessa variável que foi definida como uma variável boolean, ele vai ser true, que no caso é verdadeiro, né? Ou false, que no caso é o correspondente a falso, certo? Mas na linguagem C não, a gente adota que o falso é zero, tudo aquilo que não for zero é verdadeiro, tá? Mas se você precisar explicitamente representar, usa lá o valor 1, que fica bem claro isso. Importante, pessoal, em todo programa C é necessário indicar o tipo de dado que será armazenado em cada variável. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que você elaborar lá o seu programa, né, o seu algoritmo lá implementado na linguagem C, e você precisar declarar uma variável, tá? Você precisa, vamos falar assim, criar uma caixinha para guardar alguma coisa dentro. Quando você vai criar essa caixinha, você tem que indicar o tipo de dado que ela guarda. Por quê? Porque essa informação é importante para que o programa consiga reservar na memória, na hora da execução, a quantidade correta de memória que vai ser usada pelo seu programa. A gente tem que lembrar que a memória do computador é um recurso compartilhado. Então não é só o seu programa que vai estar usando a memória na hora que ele foi executado. Ele está competindo com o sistema operacional, com os outros programas que estão em funcionamento, tá? Então é importante a gente saber, né, quais são os tipos de dados de cada variável, porque dependendo do tipo de dado que cada variável que você declarou no seu programa é definido, você vai ter uma quantidade de bytes que precisam ser reservados, tá?
Então, já adiantando alguma coisa aqui para vocês, por exemplo, se uma variável é do tipo inteiro em C, ela consome menos bytes do que uma variável do tipo real, tá? A gente vai ver como é que faz isso lá mais para frente, mas já estou adiantando que uma variável que é do tipo real, ela toma mais espaço na memória do que uma variável que seja do tipo inteiro, certo? É como se a caixinha, né, que representa aquela variável que guarda real fosse maior, né, do que a caixinha que guarda o inteiro, certo? Bom, identificador. Então, como eu falei para vocês, a gente trabalha, né, na memória lá, não com endereços, mas sim com identificadores, né, associados àqueles endereços. A gente não precisa controlar essa associação, tá? Isso é responsabilidade do compilador, ou se a linguagem interpretada do interpretador associado ao runtime. Mas, runtime, tá, pessoal? Só um parênteses aqui, é o ambiente de execução em que vai rodar o seu programa, tá? Mas identificador, ele não serve só para variável, tá? Ele serve, na verdade, para dar nome tanto para variável, quanto para programa, quanto para constante, tá? Ou para rotinas do seu programa, tá? Que a gente vai ver também mais para frente, funções, etc. Tá? Então, toda vez que eu falar em identificador, tá? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a gente está criando um rótulo, um nome para alguma coisa. E a questão é que, na maioria das linguagens de programação, para você dar um nome, para você criar um rótulo para alguma coisa, você tem que seguir algumas regras básicas de formação desse identificador. E essas regras geralmente são as mesmas, tá, pessoal? Isso não varia muito entre as linguagens. Então, primeira coisa que você precisa preocupar, né? Se você está criando o identificador, os caracteres, os símbolos que você usa, tá? Para formar esse identificador, para criar esse identificador, eles devem ser número, letra maiúscula, letra minúscula ou o caractere underline, o sublinhado, né, que eu representei aqui para vocês no slide. Então, tem que ser uma associação de caracteres desse tipo, tá? Letras maiúsculas ou letras minúsculas, ou números, ou caractere sublinhado. Você pode combinar esses caracteres de diferente forma para formar o seu identificador, mas não pode sair desse conjunto. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não pode usar, por exemplo, símbolos especiais. Né? Você nunca vai, assim, não é que nunca, mas na maioria das linguagens de programação não admitem você criar um identificador, por exemplo, usando arroba, tá? Usando e-comercial, tá? Você não pode. É letra maiúscula, letra minúscula, número ou caractere underline. Essa é a primeira regra. Segunda, você deve começar, né, o seu identificador por um caractere alfabético ou pelo caractere sublinhado, underline. Você nunca começa o identificador por um número, tá? Terceira regra, depois que você define o primeiro caractere, seja ele alfabético, seja ele o underline, aí sim, você pode colocar caractere numérico, alfabético, underline, em qualquer ordem, tá? Mas o primeiro não pode ser numérico. E não é permitido espaço em branco. É por isso que o underline é admitido como, vamos dizer assim, caractere, né, possível na formação do seu identificador. Tá? Então você nunca vai ter, por exemplo, uma variável, tá, com nome composto. Você pode fazer ele de forma composta, mas você tem que juntar, tá, as duas partes com o underline. Você nunca vai ter, sei lá, vamos criar uma variável que chama caixa de ferramenta, né? Então você tem que colocar caixa, underline, de, underline, ferramenta, para que isso seja um identificador para uma variável, por exemplo. Tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos válidos de identificadores, né, que você poderia imaginar, e outros inválidos. Então, custo a cooker, né, que eu coloquei aqui sem o cedilha, sem o... no caso aqui sem o cedilha. Então, olha só, né, eu tenho aqui caracteres alfabéticos minúsculos, aqui um caractere maiúsculo, depois todo caractere minúsculo. Né? Aqui outro identificador, CC, né, o Czinho menor, C maior também, identificador válido. Num, limões, né, representaria número de limões. Então, notem caracteres minúsculos com underline. Né? Olha só, aqui, só quer, aí eu fiz uma brincadeira, coloquei um 7 aqui para substituir o T, né, E, socket. Então, olha só, eu posso, né, eu tenho um número aqui, ele não é o primeiro caractere, tá? Ele está aqui no meio já do identificador, então sem problemas, tá? Também é um identificador válido.
Outro exemplo aqui de identificador válido, né? Total lâmpadas. Então, tudo isso aqui é válido, tá? Você poderia criar diferentes variáveis aqui, cada uma com um identificador diferente, beleza? Agora, identificador inválido, né? Sugar, aqui com cifrão, né? Por que isso aqui está errado? Porque eu estou usando, na verdade, né? Além de estar começando, eu estou usando, nem poderia estar usando isso aqui, independente da posição que tivesse, mas um cifrão que é um caractere especial. Né? Aqui, qual que é o problema? Né? Caractere especial, cedilha, tá? Não posso. Aqui, espaço em branco, né? Então aqui eu teria que colocar um underline, se eu quisesse realmente manter um nome composto, né? Preço, preco-venda, né? Aqui, outro caractere especial, acento agudo, tá? Não posso. Outro aqui, né? O arroba. Aqui de novo cedilha, tá? Então, fiquem atentos a isso, pessoal, tá? Essas regras valem para a linguagem C e vale também para muitas outras linguagens de programação que vocês forem aprender aí para frente. Bom, então, algumas outras informações importantes sobre variáveis. O valor armazenado em uma variável pode ser alterado ao longo da execução do programa. Então, se a gente imagina que a variável é uma caixinha, né, e o valor é o que está dentro daquela caixinha, a gente sabe que a gente pode mudar aquele valor ao longo da execução do programa, tá? Então, se você guarda, por exemplo, tem uma caixinha chamada idade, em determinado valor, em determinado momento da execução do seu programa, tem o valor 25 e você precisa mudar isso para 30, pode ir lá e mudar, tá? É uma variável, é por isso que o nome é variável, porque ele varia o valor, tá? A variável ela só armazena um valor por vez, isso é muito importante, pessoal, tá? Você nunca consegue colocar mais de um valor dentro da caixinha. Então, se você tem o 25 lá e você quer colocar o 30, você vai, na hora que colocar o 30, o 25 some. Se você for lá e colocar o 12, de novo, o 30 que estava antes some, tá? Ele sempre sobrescreve, ele nunca vai manter mais de um valor por vez. A variável só guarda valores do tipo que ela foi declarada. Então, isso também é importante, tá? Às vezes a pessoa vai lá e declara, por exemplo, a idade, tá? Como valor não, vamos pegar outra coisa aqui. A altura de uma pessoa, né? Vamos supor que você tem uma variável no seu programa chamada altura. E aí você declarou ela como sendo uma variável do tipo primitivo inteiro. Tá? Por algum motivo você declarou ela como inteiro. Aí na hora de usar essa variável, você quer ir lá e colocar uma medida que não é inteira, uma medida que é real, por exemplo, 1,75, tá? Então não vai dar certo, ele não vai aceitar. Por quê? Porque aquela caixa foi concebida para guardar valor inteiro, tá? E você está tentando colocar ali um valor real, tá? A mesma coisa se você tentasse colocar, por exemplo, um caractere lá dentro, né? Ela não foi criada para guardar caractere, ela foi criada para guardar valor numérico. Tá? Valor numérico inteiro. Então ela só admite valor numérico inteiro, ela não vai aceitar outra coisa. Tá, o identificador de uma variável deve ser único, isso também é importante. Então, se você criou uma variável lá no seu programa, custo, a cooker, né? Então, essa variável, esse identificador aqui, ele é único no seu programa. Você não pode ter outra variável com o mesmo nome, escrito exatamente da mesma forma, tá? Não pode. Você poderia até ter uma outra variável, custo, underline, a cooker. Seria um identificador diferente, porque ele tem lá o underline que diferencia ele dessa aqui. Tá? Mas as duas escritas da mesma forma, representando duas variáveis diferentes, você não vai ter nunca. Tá? Para declarar uma variável, você precisa indicar o tipo de dado. Já tinha falado isso para vocês. Então, na hora que você vai criar a caixinha lá no seu programa para guardar um valor, você tem que indicar qual tipo de valor que ela guarda. Né? E também tem que dar um identificador para ela. Tem que associar lá um rótulo para aquela caixinha. Tá? Uma outra coisa que você pode fazer quando você está declarando uma variável no seu programa, ou seja, quando você está criando ela, é associar um valor inicial. Tá? Então, em geral, nos programas, tá? Independente da linguagem, a ordem vai ser essa. Você vai indicar o tipo, depois o identificador e depois o valor. Aqui nesse caso, eu estou criando uma variável que guarda inteiro, né, valor inteiro. O identificador dela é total vendido e o valor inicial dela é 56. Aqui embaixo, o tipo de dado da variável é real, o identificador dela é custo, limões, e o valor inicial dela é 1,99. Certo? Bom, a questão é que às vezes, ao invés de usar uma variável, você pode usar uma constante. A gente tem a ideia de constante quando a gente vai elaborar os nossos algoritmos ou os nossos programas. Tá? Então,
Então, o que é uma constante? Assim como na matemática, uma constante é um dado que nunca vai sofrer alteração, tá, do seu valor no decorrer do tempo. Então, o valor é constante do início ao fim da execução do algoritmo ou do programa, tá? Ele não muda. As definições das constantes são feitas antes das declarações das variáveis. Então, em geral, o formato é esse, tá? Você vai ter lá na sua linguagem de programação alguma coisa que indica que você está criando uma constante, tá? Então, eu coloquei aqui de forma genérica constante. Aqui na frente você vai ter o identificador daquela constante, né? Eu coloquei aqui de forma genérica nome da constante. E aqui você vai ter o valor, né? E lembrando que se ela foi definida como constante, esse valor aqui não pode ser alterado, tá? Então, uma vez definido, vai ser aquilo ali durante toda a execução, tá? Então, eu poderia definir como constante uma frase, né? Com um texto lá, por exemplo, não fume, tá? Eu nunca vou poder mudar essa frase. Aqui, eu poderia definir um fator, eu sei que esse fator nunca vai mudar e que o valor dele é 1,24, então eu defino ele como constante. Professor, mas por que eu vou usar constante se eu posso ter uma variável, né? A variável eu posso mudar, então se eu não quiser que ela não mude, é só não alterar ela. De fato, pessoal, né? Você pode realmente fazer isso, tá? A questão é que quando você declara uma constante, você tem uma certa economia no uso da memória, tá? Então, isso é uma coisa que é um recurso a mais, né, para você poder programar de uma forma mais elegante, mais eficiente, tá? Bom, então aqui eu tenho um exemplo de um problema que ilustra bem quando você deveria usar variável e quando você deveria usar constante para resolver o mesmo problema, né? Então imagina que você queira criar um algoritmo ou programa, tá, para calcular o valor da área de uma circunferência qualquer. Então, o que seu programa faz é o seguinte: ele vai receber do usuário o raio, certo, dessa circunferência e vai retornar para ele a área da circunferência. Então, a gente sabe, né, que para calcular a área de uma circunferência você precisa de usar uma fórmula. Qual que é essa fórmula? πr ao quadrado, certo? Então, na hora de programar o seu código lá, você vai precisar de usar essa fórmula. Aí, você precisa representar esses elementos dessa fórmula. Você precisa representar o π e também precisa representar o r, que é o raio, né? Então, vamos lá. Qual que é mais adequado para eu representar o π? Uma variável ou uma constante? A gente sabe que o valor do π não muda, ele é sempre o mesmo, né? Isso aí não depende da gente, né? Foi definido assim lá na matemática, o π é sempre o mesmo valor. Então, seria adequado que você definisse ele como uma constante, beleza? E a variável, desculpa, e o raio, como é que você definiria? Bom, o raio, aí ele já pode mudar, vai depender do valor que o usuário vai querer consultar na hora da execução. Eu não tenho como adivinhar isso, tá? E eu também não posso assumir que ele sempre vai me dar o mesmo raio, né? Não faz sentido isso. Se o programa está sendo feito é justamente para que ele atenda diferentes situações. Então, o raio, eu declaro ele como variável, porque esse valor ele pode sofrer modificação, né? Ele não tem como prever qual que vai ser ele, engessar ele e falar, não, o raio é 3. Não, isso não existe, tá? Então, o raio, sim, a gente definiria como uma variável no nosso programa, beleza? Bom, atribuição de valor é você associar um valor a uma variável ou a uma constante. Como é que você faz isso, né? Existe cada linguagem, né, ela tem uma forma de representar desculpa, cada linguagem tem um símbolo para você poder usar para indicar atribuição de valor, ou seja, para você indicar que você está guardando um valor dentro da caixinha lá que você tem, né, representando aquela variável lá. Então, na maioria das linguagens, tá, o símbolo que é utilizado para você fazer a atribuição é o símbolo de igual, tá, do jeito que ele está aqui, só um igualzinho assim. Tá? Então, se você coloca x igual 5, você está indicando o quê? Que você está guardando na variável inteira chamada x o valor 5. Aqui embaixo, se você coloca nome igual a, você está indicando que o a está sendo guardado dentro, tá, da sua variável nome. Aqui embaixo, altura igual 3.2. Eu estou indicando que eu estou guardando o valor 3.2 dentro da variável real chamada altura. Bom, a questão é que
quando a gente está lendo código, tá? Se a gente ficar falando igual, por exemplo, x igual 5, nome igual a, isso pode gerar uma ambiguidade na nossa própria cabeça. Porque quando você fala x igual 5, você está fazendo o quê? Você está dizendo que x tem que ser igual a 5 ou você está verificando se x é igual a 5? Percebe a ambiguidade? Então, o que, que a gente vai fazer? A partir de hoje, toda vez que eu estiver fazendo uma atribuição de valor, tá? Eu vou falar que eu estou fazendo aquela variável receber o valor. Então, ao invés de eu ler isso aqui como x igual a 5, eu vou ler como x recebe 5, certo? E é importante que você também faça esse exercício mental, tá? Por quê? Porque na hora que você estiver pensando na solução do problema, eu sei que isso parece muito trivial, mas se você não falar corretamente, né, se você não pensar corretamente o termo, às vezes você faz uma bagunça ali e por algum motivo você esquece que você está fazendo uma atribuição e acha que está comparando. E na verdade não era isso que você queria. Então treina isso, tá, pessoal? Né, escrevi lá x, né, igual 5. Não, x recebe 5. Nome recebe a altura recebe 3.2, porque aí eu tenho certeza que eu estou fazendo a operação de atribuir o valor naquela variável, tá? Comentário. Comentário é um outro recurso importantíssimo, pessoal, quando a gente está elaborando algoritmos ou programando, né? Então, todo algoritmo ele deve conter comentários, a fim de que as pessoas possam entendê-lo mais facilmente. Os comentários são representados por um texto ou simplesmente uma frase que aparece sempre após um símbolo designado naquela linguagem. Em geral, esse símbolo é o barra barra, tá? Barra barra aí para a direita. E os comentários podem ser colocados em qualquer ponto do algoritmo onde se façam necessários. Então, o que é o comentário, tá, lá no seu algoritmo ou no seu código? Ele é uma porção de texto que é colocada junto com o código, tá, ali misturado no código, tá, mas que tem como finalidade simplesmente explicar uma parte daquele código para você ou para outra pessoa que vai ler o seu código, certo? É importante a gente notar que o comentário ele não vai ser compilado, tá? Então, quando você mandar compilar, gerar o código executável do seu programa, aquela parte que é comentário, ela vai ser ignorada. Por isso que a gente precisa ter um símbolo especial para poder indicar o comentário, tá? Como eu falei para vocês, em geral esse aqui vai ser o símbolo, barra barra, tá? Então, vamos supor que lá no meu código eu quero explicar o que significa uma variável. Tá? Eu dei um identificador para ela, mas eu acho que esse identificador não está muito legível. Então vamos pegar aqui esse exemplo. Né? Eu criei aqui uma variável chamada South, do tipo real. Então, depois que eu declarei ela, eu fui lá e coloquei na frente, tá, da declaração, barra, barra, salário do funcionário. Então, a hora que eu leio o meu código, opa, South significa salário do funcionário. Beleza. Aqui embaixo é a mesma coisa, num pecas. O que é isso? Ah, tem um comentário aqui, número de peças. Beleza, entendi o que essa variável representa. Tá? Então, comentário, pessoal, é um recurso muito importante. Tá? Muita gente ignora a importância de comentário, fica muito ligado em só escrever o código. Tá? Mas principalmente para vocês que estão, né, começando a se preparar profissionalmente, vocês forem para o mercado, vocês vão ver que uma das coisas mais difíceis que tem é você pegar código de outra pessoa para entender se você não tem um conhecimento prévio daquela solução, tá? E os comentários ajudam demais nessa tarefa. Então, por uma questão, né, de pensar nos outros programadores, desenvolvimento de software é algo colaborativo, tá? Você sempre vai estar trabalhando com os outros. Então, em primeiro lugar, por estar pensando, né, nas pessoas que vão estar lendo o seu código. E em segundo lugar, por pensar em você mesmo. O que acontece? Quando você é um desenvolvedor, um programador, né, você vai escrever muitas linhas de código durante sua carreira. Né? E às vezes, você vai escrever ali um trecho de código complicado, mas que na hora que você está escrevendo ele, você vai achar ele super simples. Aí o que acontece? Passa um mês, você precisa voltar naquele código por algum motivo, e aí você depara com aquele trecho de código. Se ele não está comentado, você vai gastar muito mais tempo para entender aquilo ali, certo? Às vezes pode até entender de forma errada, pode esquecer algum detalhe que você tinha pensado na época, tá? E isso vai te atrapalhar, vai te fazer gastar tempo, às vezes vai te fazer mexer naquele código que não era para ser mexido, mas enfim, você, por algum motivo, na hora que revisitou, ele achou que ele tinha alguma coisa de errado, porque você não lembrava dos detalhes daquilo que você tinha feito. Então, sempre, pessoal, gasta ali um tempinho, tá, para escrever um comentário.
em alguma coisa que você achar que mereça, tá? Esse tipo de observação. Outra coisa, né? Aí eu falei para vocês aqui que sempre o comentário ele vai ser ignorado, né? Ele não vai ser ignorado pelo compilador na hora que você for gerar o código de executável, né? Então o que acontece? A partir do momento que você coloca barra barra, tudo que está aqui na frente desse barra barra nessa linha, tá? Ele considera como comentário, beleza? Então não adianta eu vir aqui e escrever um código aqui não. Se tá barra barra aqui, ele vai entender, mesmo se eu tiver um código aqui, tentar declarar uma variável aqui, ele vai identificar que tudo que está aqui para a direita é comentário, tá? Às vezes a gente precisa fazer um comentário que seja multilinha, tá? Então a gente precisa escrever um pequeno texto. E aí o que acontece? Esse pequeno texto, pessoal, ele precisa de uma notação diferente para a gente indicar o comentário. Deixa eu ver se minha canetinha aqui está escrevendo, pessoal. Só um minutinho. Opa, não. Então vamos lá, né? Imagina que ao invés de escrever só aqui salário do funcionário, eu quisesse escrever algum texto, né? Então o que eu faria? Ao invés de eu colocar o comentário, tá, aqui na frente de South, eu faria uma quebra de linha, tá? Então imagina que você tem lá, né, o real. Opa. Essa caneta não tá legal. Deixa eu trocar aqui a cor dela. E também trocar a espessura. Então, vou pegar o azul aqui. Vamos lá, né? Então, você teria lá real. Opa. Não está muito preciso aqui. Real. South. Mas o comentário que eu quero escrever, ele vai ser bastante extenso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma quebra de linha. Opa. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Então, aqui eu tenho ponto e vírgula, né? Aí, o que eu vou fazer? Na linha de baixo, ao invés de eu usar barra, barra, eu vou fazer barra, asterisco, e aí eu vou começar a escrever todo o meu comentário aqui, certo? E se eu quiser usar outra linha, né? Eu falei para vocês que eu ia usar várias linhas para escrever o comentário, eu posso continuar escrevendo aqui embaixo. E posso continuar na outra linha também, né? Quantas linhas eu quiser. Na hora que eu identificar que eu terminei meu comentário, o que eu vou fazer? Eu vou colocar asterisco, barra. Então, olha só, né? O barra barra ele é para comentário somente em uma linha, tá? Ele só serve para comentário de única linha. Já o asterisco barra, ele considera que tudo que está depois do asterisco barra até você achar, desculpa, tudo que está depois do barra asterisco até você achar o asterisco barra, ele vai considerar que é comentário, mesmo que esteja linhas diferentes. Então, comecei a escrever, tá? Se eu não colocar asterisco barra, tudo que vai estar aqui para baixo ele vai achar que é comentário. E isso às vezes acontece, a gente esquece de colocar isso aqui, aí depois continua codificando normal, né, o nosso programa, aí põe para compilar o negócio não funciona. Por quê? Porque ele não identificou que o comentário encerrou naquele ponto, né? Então ele está considerando que todos os comandos que vieram ali embaixo também são parte do comentário, beleza? Então, existem essas duas notações, tá? Acho importante a gente já falar disso agora, já que a gente já está comentando, beleza? Bom, ok, então falamos sobre comentários, né? Outro recurso importante quando a gente está elaborando nossos algoritmos e nossos programas é a gente entender, né, como é que funcionam as expressões aritméticas. O que é uma expressão aritmética? Elas são expressões, assim como na matemática, são expressões escritas linearmente, usando notação matemática, e que tem como resposta sempre um valor numérico. Tá? Então, a gente usa operandos e operadores, tá? E os seus operandos são constantes ou variáveis do tipo numérico e seus operadores são operadores aritméticos, ou seja, símbolos que representam operações básicas da matemática, tá? Então, aqui eu tenho alguns operadores, eles também geralmente não mudam, tá? De linguagem para linguagem. Se você, por exemplo, precisa em algum momento fazer uma adição lá no seu código, você vai usar o operador mais. Se você precisa fazer uma operação de subtração, operador também é o menos. Multiplicação, asterisco. Divisão
essa barrinha aqui, né? Barrinha para a direita, a mesma que a gente usa para o comentário, só que somente uma. E para obter o resto da divisão inteira, a gente usa o porcentagem, tá? Que a gente vai chamar, tá? Sempre que a gente estiver usando com essa finalidade, a gente vai chamar esse operador de mod. Então, nesse caso, eu estou fazendo x mod y. O que significa x mod y? Significa que o que me interessa nessa operação é o resto da divisão inteira de x por y, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? 2 mais 3 eu faria 2, símbolo de mais 3. Subtração, 4 menos 2, 4, símbolo de menos 2. Multiplicação, 3 vezes 4, 3, asterisco 4. Divisão, aqui o que me interessa é o quociente, então 10 barra 2. Qual que vai ser o resultado disso? Bom, se eu estou considerando, tá, que o meu 10 é real e o meu 2 é real, então o resultado vai ser 5.0, tá? Se fosse 5 barra 2, qual que seria o resultado? Novamente, se o 5 é real e o 2 também é tomado como real, a gente vai considerar que o resultado é 2,5, tá? Agora, aqui embaixo, resto da divisão inteira, né? Então imagina lá que eu queira fazer 16 mod 3. Qual que é o resto da divisão inteira de 16 por 3? Então, aqui, pessoal, é aquela divisão que a gente aprende lá na primeira, na segunda série, né, no ensino infantil, né? Como é que você faz isso? Você escreve 16, faz a chavinha aqui com 3, aí você pensa, né? Qual que é o número que se eu multiplicar por 3 vai dar 16? O próximo disso é o 5. Aí você vem e coloca o 5 aqui, faz isso aqui, né? Subtrai e aí dá o quê? Dá 1 aqui, certo? Dá para continuar essa divisão? Com aquela matemática que a gente aprende lá no ensino infantil não dá, né, pessoal? Aqui que morre o negócio. Então você tem que a divisão dá 5 e o resto é 1. Então, o que esse operador mod faz, pessoal, é justamente nos retornar esse resto aqui, certo? Por isso que aqui o resultado é 1, beleza? Ah, professor, mas e se fosse 2 aqui, ao invés do 3, né? Então, aqui seria 8, né, no quociente. A gente sabe que essa é uma divisão que não teria resto, né, maior que zero. O resto seria, portanto, zero, tá? Então, é isso que ele me retornaria o zero aqui. Então, usou o mod, ele está pegando o resto da divisão, tá? Usou o operador de divisão, aí depende de como seus operandos estão sendo considerados. Igual eu falei, se eles forem reais, ele vai te dar o valor real. Então, nesse caso aqui, se a gente tivesse feito 16, tá? Esse caso aqui, 16 dividido por 5, tá? E eu considero que esses valores, os dois, são reais, quanto que vai dar isso? Então, vou fazer aqui rapidinho na calculadora, porque eu não vou ficar escrevendo isso aqui na caneta, não. 16 dividido por 5, 3,2, né? Opa, então é isso que vai dar. Se eu considerei que 16 é um número real e 5 é um número real. Mas e se eu considerei que eles são inteiros, professor? Então, se eu faço 16 dividido por 5 e eu considerei que eles são inteiros, o que me interessa é, né, justamente saber o quociente tendo o resto. Então, nesse caso aqui, 16 dividido por 5, né, a gente sabe que aqui vai dar 3, aqui vai dar 15, né, e ele vai dar resto 1. Mas, como eu estou agora usando o operador da divisão, o que ele vai me dar é o quociente, que é só o 3. Tá? Então ele não vai me dar 3,2, ele vai me dar 3 por quê? Porque eu estou considerando que 16 foi dado como inteiro e 5 foi dado como inteiro. Isso tudo, pessoal, né? Ah, como é que eu vou saber, professor, se o 16 está sendo dado como real ou como inteiro? Na hora que você declarar a variável ou na hora que você for representar esse valor, mesmo que ele não esteja numa variável, tá? Na linguagem de programação, tem como você deixar isso explícito, tá ok? Então, não se preocupem com isso por agora. Eu estou falando de uma forma genérica aqui ainda, beleza? Próximo. Bom, além dos operadores, né, que eu falei para vocês anteriormente, a gente também tem as funções matemáticas, né? E elas servem justamente para que a gente consiga enriquecer as nossas expressões aritméticas, né,
com operações que a gente não tem símbolo dedicado no teclado, né? Então, se você for parar para pensar, uma expressão aritmética ela pode envolver soma, subtração, multiplicação e divisão, mas ela pode envolver uma raiz, por exemplo, né? E aí eu pergunto para vocês, aí no teclado do computador de vocês, né? Vocês têm esse símbolo aqui? Não tem. Então, como é que a gente resolve isso? Bom, então, para resolver esse problema, tá, a gente tem as funções matemáticas, tá, definidas na linguagem de programação em que você está usando. Tá? Aqui eu coloquei algumas funções que têm nomenclatura, vamos falar assim, idêntica, tá, na maioria das linguagens. Então, em geral, essas funções aqui, pelo menos, elas não mudam, tá, o jeito de você escrever elas. Então vamos lá, né? Se eu quero, por exemplo, obter o seno de um determinado valor, aqui estou representando através de um x, né? Imagina que esse x aqui seja uma variável, guardando um valor. Então, eu colocando lá na minha expressão sim de x, eu estou indicando que eu quero obter o seno daquele valor que está na minha variável x, tá? Cos de x, eu estou querendo obter o cosseno daquele valor que está guardado na minha variável x. Tan, eu estou interessado em obter a tangente do valor que está guardado na minha variável x. Pou, pessoal, é a função, tá, para eu obter a potenciação. Então, se eu quero saber quanto que é x elevado a y, é só escrever pou x, vírgula y, dentro de parênteses, eu estou indicando, olha, eu quero o resultado de x elevado a y, ou seja, do primeiro elemento elevado ao segundo. ABS serve para me retornar o valor absoluto de x, tá? Que aí sim seria o módulo, tá? Então, embora a gente fale mod lá para aquele porcentagem, tem nada a ver com módulo, tá? O que de fato representaria o módulo para a gente seria essa funçãozinha aqui, ABS, tá? Int, aqui no caso, transformaria um valor que está em x em um valor inteiro, então imagina que ele não seja inteiro, seja, por exemplo, um real, tá? E sqrt é a função, tá, que calcula a raiz quadrada de um determinado valor. Então, pessoal, essa parte que fica dentro dos parênteses aqui, tá, a gente chama de argumento da função. Então, no caso, eu estou dizendo aqui nesse último exemplo que eu estou tirando a raiz quadrada do meu argumento, que no caso é o valor da variável x, tá? Então, argumento, sempre que eu falar argumento, é justamente, argumento ou parâmetro, tá? É aquilo que vai dentro dos parênteses de uma função, beleza? Bom, novamente, estou falando de forma genérica, lá em C a gente vai ver exatamente como essas coisas funcionam, beleza? Uma coisa importante, pessoal, para se falar é que se você usa funções trigonométricas, tá? Em geral, as linguagens de programação vão considerar que o argumento dessas funções trigonométricas ele tem que ser dado em radianos, tá? Então, quando você passar um valor aqui dentro dos parênteses, ele está admitindo que aquele valor está em radiano. Então, se por acaso ele não estiver previamente em radiano, você precisa primeiro converter ele para depois colocar ele aqui dentro, tá? E aí depois sim obter o resultado do seno, cosseno ou tangente. Beleza? A gente também vai ver como fazer isso mais para frente. Ok, então o argumento de uma função qualquer, ele pode ser uma constante, ele pode ser uma variável, ele pode ser uma expressão aritmética, tá? Então, você pode estar usando aquela função em uma expressão aritmética, mas o argumento daquela função ser outra expressão aritmética, sem problemas, tá? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. E como eu disse para vocês, funções trigonométricas, por padrão, os valores dos argumentos são admitidos como radianos, tá? Então, se você fizer um sin de 3.14, né, 3.14 é o valor do π. Né? Então, seno de π radianos é 0. É esse o retorno que ele vai te dar. Beleza? Outra coisa importante, quando você está elaborando a sua expressão aritmética, você tem que conhecer como funciona as prioridades entre os operadores que compõem aquela expressão, tá? Não só entre os operadores, mas também entre os operadores e as funções, tá? Que compõem aquela expressão aritmética. Então, na resolução das expressões aritméticas, as operações guardam uma hierarquia, né? Existe uma hierarquia que vai ser obedecida na hora de resolver aquela expressão aritmética.
E por que eu preciso entender como é que essa hierarquia funciona? Porque a ordem em que os operadores são resolvidos na sua expressão aritmética influencia no resultado que vai ser computado, tá? Então, novamente, via de regra, né? Quais são as prioridades? Quais são os operadores que têm maior prioridade, os elementos da sua expressão aritmética que têm maior prioridade, e quais são aqueles que têm menor prioridade? Então, os elementos que têm maior prioridade na hora que a sua expressão for ser resolvida ou for ser calculada são os parênteses mais internos da sua expressão aritmética. Depois, ele vai resolver as funções matemáticas, depois as operações de multiplicação, divisão e mod, e somente depois as operações de soma e subtração. Tá? Professor, mas e se eu chegar numa situação em que eu tenho uma expressão aritmética que tem operadores todos na mesma categoria, por exemplo, todos são de multiplicação, divisão, mod, qual que ele vai resolver primeiro? Bom, aí o que ele vai fazer, pessoal, é seguir a ordem de leitura, né? A ordem de leitura ocidental, ou seja, da esquerda para a direita. Então ele vai pegar a sua expressão aritmética e vai falar, tá todo mundo aqui com a mesma prioridade, então vamos pegar o mais à esquerda aqui, vamos resolver ele primeiro. Depois que ele estiver pronto, eu pego o outro mais à esquerda e resolvo. E assim sucessivamente, tá? Se você precisa forçar uma situação em que você quer que ele resolva determinada operação primeiro, o que você tem que fazer? Mesmo que ela não esteja ali mais à esquerda, você coloca parênteses nela para justamente aquele parênteses subir a prioridade daquele trecho da sua expressão aritmética. Tá? A gente vai ver isso aqui através de um exemplo. Então imagina o seguinte, né? Imagina que a sua expressão aritmética seja essa expressão simples aí, 5 mais 9 mais 7 mais 8 dividido por 4. Então você escreveu isso em algum momento lá do seu código, tá? E você sabe que isso vai ser calculado na hora que o programa for executado. Como é que o programa, qual que é a ordem que o programa vai executar essa expressão? Então ele vai obedecer aquela prioridade lá, aquela sequência de prioridades que eu falei para vocês. Tem algum parênteses aqui nessa expressão? Não tem. Então não tenho que procurar isso. Tem alguma função matemática aqui nessa expressão? Também não tem. Então, o segundo elemento lá da minha lista de prioridade também não tem que preocupar com ele. Tem operação de multiplicação, divisão ou mod? Tenho. Né? Eu tenho aqui, olha só, a minha divisão aqui, 8 dividido por 4, certo? Então, a primeira coisa que ele vai resolver aqui nessa expressão vai ser essa divisão aqui, porque ela tem prioridade maior do que os outros operadores, né, que são de soma. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dividir o 8 pelo 4 primeiro, vai dar 2. Bom, agora a minha expressão está desse jeito. O que eu vou fazer? Eu vou resolver, né, os operadores considerando a ordem de prioridade. Então, eu tenho soma, soma, soma. Quem tem maior prioridade? Bom, são todos iguais os operadores. Então, ele vai pegar na ordem de leitura. Quem que ele vai resolver primeiro? 5 mais 9, que dá 14. Certo? Então, agora a nossa expressão está 14 mais 7 mais 2. Qual que é a próxima operação que ele vai resolver? 14 mais 7, porque está na ordem de leitura, que dá 21. E por fim, só tem uma operação possível, 21 mais 2, 23. Beleza? Bom, e se a minha expressão aritmética fosse essa outra aqui, um pouquinho mais complicada, né? Então, olha só, eu tenho aqui operador de subtração, tenho multiplicação, tenho divisão, tenho subtração e tenho uma função. Então, pela ordem de prioridade, qual que vai ser a primeira coisa que vai ser resolvida aqui nessa expressão aritmética? Vai ser justamente a nossa função pol, né, ela serve para você fazer a exponenciação, 3 elevado ao quadrado. Então, a potência. Então, 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado dá 9. É isso que a nossa funçãozinha pol vai retornar, certo? Então, a primeira coisa que foi resolvida foi isso aqui, mesmo estando lá no final, né, lá do lado direito, mas ele tem prioridade maior. Próxima operação que vai ser resolvida. Agora me sobrou subtração, multiplicação, divisão e subtração. Então, quem tem maior prioridade aqui seria a multiplicação e a divisão. Qual das duas ele vai resolver primeiro? Aquela que está mais à esquerda. Então, ele vai resolver 4 vezes 3, que dá 12. Bom, agora eu tenho subtração, divisão e subtração. O que eu vou resolver primeiro? Bom, aquele que tem prioridade maior. Então, a divisão novamente aqui do 12 pelo 6. Tá? Divisão de 12 pelo 6 dá 2. E agora eu tenho duas subtrações. Qual que eu vou pegar? Aquela que vem mais à esquerda na ordem de leitura. Então, 1 menos 2, menos 1. Menos 1, menos 9.
menos 10. Beleza? Então, é isso. Bom, a questão é que além das expressões aritméticas, a gente tem também as expressões lógicas, tá? Então, as expressões lógicas, elas são expressões que trabalham com operadores relacionais ou lógicos, ou ainda aritméticos também, tá, pessoal? São admitidos dentro das expressões lógicas. Porém, ela tem como resposta sempre um valor lógico. Então, olha só, pessoal, se você tem uma expressão envolvendo operadores relacionais ou operadores lógicos, o resultado daquela expressão sempre vai ser um valor lógico, ou seja, vai ser sempre um resultado ou verdadeiro ou falso, beleza? Uma relação é uma comparação entre valores do mesmo tipo. Tá? Então, quais são os operadores relacionais que as linguagens implementam, que elas disponibilizam para a gente poder programar? Né? Vocês sempre vai ter um operador lá para verificar a igualdade. Tá? Aqui eu coloquei o símbolo de igual sozinho, mas como eu falei para vocês, o igual lá atrás foi usado para indicar recebe, né? Então, tem linguagem que usa o mesmo símbolo, tem linguagem que não usa o mesmo símbolo, tá? Ela tem um símbolo diferente. Inclusive em C, tá? A gente não representa da mesma forma. Receber é escrito de um jeito, comparar se duas coisas são iguais é escrito de outro jeito. Mas aqui eu estou falando de forma genérica, então de forma genérica o operador seria também o operador de igual, tá? Diferente, também de forma genérica, as linguagens colocam o símbolo de menor e maior, tá? Existe outra forma também que o pessoal usa, na linguagem C não é esse símbolo aqui, mas novamente estou falando de forma genérica, tá? Menor ou igual seria o símbolo menor seguido do símbolo igual, tá? Porque a gente não tem aquele símbolozinho, né, desse jeito aqui no teclado, então essa foi a adaptação que encontraram para a gente resolver isso mais rápido, né? Você vai colocar o menor e depois o igual. Maior ou igual seria maior acompanhado do símbolo de igual, menor seria o símbolo menor e maior seria o símbolo maior mesmo, tá? Então, resultado obtido de uma relação é sempre um valor lógico, como eu falei para vocês. Se eu estou, por exemplo, avaliando isso aqui, A mais B igual C, essa relação retornará verdadeiro se o valor de A mais B for igual ao valor de C. Tá? E retornará falso caso contrário. Então, isso aqui só vai dar verdadeiro quando o resultado dessa soma for igual a C e vai dar falso se o resultado dessa soma não for igual a C. Beleza? Como eu disse para vocês, o resultado é sempre ou verdadeiro ou falso. Tá? Bom, além dos operadores relacionais, que são esses aqui que eu mostrei para vocês, a gente tem os operadores lógicos. Tá? Então, os operadores lógicos principais são três. O E, que a gente chama de E lógico. Vocês estão vendo isso lá na disciplina de lógica, mas eu vou falar aqui também novamente, tá? Então, o E lógico, ou lógico e não lógico, que a gente chama de operador de conjunção, né? A nomenclatura mais elegante, mais correta. O ou a gente chama de operação de disjunção e o não a gente chama de operação de negação. Bom, como é que esses operadores funcionam, né? Então, eu vou aplicar ele lá na minha expressão lógica, mas como é que ele calcula, vamos falar assim, o resultado lógico, né? Para você saber como funciona os operadores lógicos, você precisa de decorar aquilo que a gente chama de tabela verdade, que são o resultado das combinações possíveis de uso para aquele operador lógico. Então vamos lá, vamos começar pelo operador lógico mais simples, que é o operador da negação. Imagina que você tenha uma variável no seu programa do tipo lógico chamada A, beleza? A variável, se ela é do tipo lógico, ela só pode ter dois valores possíveis, ou verdadeiro ou falso. Então, você definiu que essa variável lógica ela tem um valor verdadeiro. Se você aplicar o operador lógico da negação no A, com o valor inicial verdadeiro, o que acontece com esse valor? Ele inverte, ele passa a ser falso. Então, se A é verdadeiro, não A vai ser falso. Depois, vamos imaginar a situação inversa. Se eu tenho A com o valor inicial falso e eu aplico o operador lógico da negação no A, qual que vai ser o valor que ele vai ficar? Verdadeiro. Então, se A é falso, não A é verdadeiro. Certo? Então, o operador lógico ele faz isso, ele inverte. Se algo é verdadeiro, fica falso, se é falso, fica verdadeiro.
Bom, e o operador E, como é que ele funciona, né? O operador da conjunção. Então, imagina que o A tenha valor inicial verdadeiro e o B tenha valor inicial verdadeiro. Se eu faço A conjunção B, o resultado dessa expressão lógica vai ser verdadeira. Por quê? Porque o A era verdadeiro e o B era verdadeiro. Se o A for verdadeiro e o B for falso, A conjunção B vai dar falso. Se A é falso e B é verdadeiro, A conjunção B é falso. E se A é falso e B é falso, A conjunção B é falso. Então nota que na tabela verdade da conjunção, você só vai ter que algo é verdadeiro se as partes envolvidas forem todas verdadeiras. Tá? Então, o A e o B aqui no caso são as partes envolvidas na minha operação lógica, ambas são verdadeiras, portanto o resultado final é verdadeiro. Se uma dessas partes não for verdadeira, o resultado vai ser falso. Vocês notam isso aqui, né? No caso, nessa segunda linha foi o B que foi falso, portanto o resultado falso. Na terceira linha foi o A que foi falso, portanto o resultado também deu falso. E na quarta linha, ambos foram falsos, portanto o resultado é falso. Então, se você está usando o operador da conjunção, o operador ilógico, tá? Aquela expressão lógica só vai dar verdadeira se ambas as partes forem verdadeiras. Caso contrário, o resultado é falso. Disjunção. Então, a disjunção é o nosso ou lógico. Então, novamente, como é que vai ficar o resultado para o ou lógico? Se o A é verdadeiro e o B é verdadeiro, a disjunção B vai dar verdadeiro. Se A é verdadeiro e o B é falso, a disjunção B dá verdadeiro. Se A é falso e B é verdadeiro, a disjunção B é verdadeiro. E se A é falso e B é falso, a disjunção B é falso. Então, o que acontece na tabela verdade da disjunção é o inverso do que acontece na conjunção. Quando é que você vai ter verdadeiro na tabela verdade da disjunção? Quando qualquer um dos elementos for verdadeiro, ou A ou B. Então, olha só, que nesse caso os dois eram verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Aqui somente o A era verdadeiro, aqui também o resultado é verdadeiro. Aqui somente o B era verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Quando é que ele deu falso? Somente quando ele não tinha nenhum verdadeiro. Então, o resultado dá falso. Entenderam isso, pessoal? Tranquilo? Façam esse exercício, tá? Constrói a tabelinha sem os valores preenchidos e aí vai fazendo a associação. Coloca tudo, preenche lá o V, o A com todos os valores possíveis e aí faz as combinações com o B e tenta lembrar, pelo que eu expliquei, qual que seria o resultado. Depois você compara aqui com o slide, vê se bateu ou não, tá ok? Lembrando que conjunção só dá verdade quando tudo é verdade. Na disjunção, para ser verdade, basta que uma das partes seja verdade. Bom, aí, pessoal, o que acontece, né? Existe também uma estrutura, uma hierarquia de prioridades entre os operadores lógicos, tá? Então, se você tem uma expressão, tá, que só tem operador lógico, ela vai seguir essa ordem. Primeiro ela vai resolver os nãos lógicos, depois os elógicos e depois os ou lógicos. Tá ok? Isso só considerando que tem operador lógico. Agora, a expressão lógica, pessoal, ela pode ser composta não só de operadores lógicos, mas também de operadores relacionais e, inclusive, operações aritméticas, tá? No final, o resultado vai ser verdadeiro ou falso, porém, para gerar esse valor verdadeiro ou falso, você vai ter que resolver naquele caminho ali, às vezes, uma expressão aritmética, tá? Então, eu tenho aqui, depois de ter explicado, né, operadores relacionais, operadores lógicos, tá? Eu tenho a hierarquia de prioridade entre todos os operadores. Então, se você tem operador aritmético, operador relacional, operador lógico, tudo envolvido numa mesma expressão, qual que vai ser a ordem de prioridade? Primeiro, ele vai continuar resolvendo sempre os parênteses mais internos daquela expressão, certo? Depois, ele vai olhar para os operadores aritméticos, depois para os operadores relacionais e, por fim, os operadores lógicos, beleza? Bom, pessoal, então entendido a ordem de prioridade entre os operadores, né, vamos exercitar mais um pouco para a gente consolidar esse conhecimento. Então, vou pegar aqui uma expressão novamente somente aritmética, tá?
e vamos resolver ela, depois a gente passa para uma outra que envolve todos os operadores. Então, olha só, tem aqui essa expressão aritmética aqui, certo? E aí eu vou analisar. O que tem prioridade maior aqui? Bom, a gente sabe que os parênteses, né, eles definem a prioridade maior. Então, tem parênteses aqui nessa porção e tem aqui. Mas onde que os parênteses estão mais alinhados? Eles estão mais alinhados nessa primeira subexpressão. Então, eu vou procurar aqui dentro desses parênteses aqueles mais alinhados para resolver. Então, aqui dentro, né, o alinhamento, o maior alinhamento contém a subexpressão POU 4,2, que representa a função, né, de 4 elevado ao quadrado. Então, é ela que vai ser resolvida primeiro. Então, POU de 4,2, a gente sabe que dá 16. Né? 4 elevado ao quadrado é 16. Bom, agora tenho parênteses aqui e tenho aqui. Qual que eu vou resolver primeiro? Bom, aqui eu não tenho mais nenhum parênteses aqui dentro, né, dessa subexpressão. Tem esse parênteses aqui, mas ele é da própria função, certo? Então a gente não levaria isso em consideração. Então o que ele vai fazer? Ele vai olhar aqui, bom, eu tenho um parênteses aqui e tem outro parênteses aqui, os dois estão no mesmo nível. O que eu vou resolver? O que vem primeiro na ordem de leitura, então eu vou resolver primeiro esse aqui. Então, novamente, avaliar essa expressão aqui, essa subexpressão. Qual que é o resultado dessa subexpressão? Bom, ela é formada somente por uma função, né, que é a SQRT, que representa a raiz quadrada de 16. Então, raiz quadrada de 16 a gente sabe que é 4, certo? Então, aparece o 4. Bom, agora sim, agora eu posso ir lá e resolver o outro parênteses. Então, o outro parênteses, dentro dele, a gente tem uma subexpressão aritmética composta somente de uma subtração, e eu vou resolver ela. 2 menos 4, menos 2, certo? Bom, agora os operadores ficaram todos no mesmo nível. Eu tenho subtração, multiplicação, operador mod, multiplicação e divisão. Qual que eu vou resolver? Bom, entre subtração, multiplicação mod e divisão, a gente sabe que a multiplicação mod e divisão tem prioridade maior do que a subtração, então vai ficar entre esses três. Mas qual deles eu vou resolver primeiro? Como eles estão no mesmo nível de prioridade, eu pego aquele que aparece primeiro na ordem de leitura. Então, 7 vezes 4, 28. Bom, agora sobrou mod, multiplicação e divisão. Novamente, pego pela ordem de leitura. 28 mod 5, 3. Agora, sobrou multiplicação e divisão, novamente pela ordem de leitura, multiplicação, então menos 3 vezes menos 2, mais 6, certo? E agora eu tenho aqui uma soma e uma divisão. Então, qual que eu vou resolver primeiro? A divisão, ela tem prioridade maior. 6 dividido por 2, 3. Por fim, eu só tenho um operador aritmético da soma, então eu realizo a soma e o resultado final dessa expressão é 6. Então ela vai ser avaliada nessa forma, pessoal, seguindo, né, a ordem de prioridade que eu que eu ensinei para vocês, tá? Bom, agora considere essa outra expressão. Ela é uma expressão composta, tá, com operadores relacionais, aritméticos e lógicos. Então como é que ele vai resolver? Novamente, vamos procurar os parênteses mais internos. Se a gente olhar, a gente tem parênteses aqui nessa porção e nessa porção. Só que esse parênteses aqui, ele contém outro parênteses mais interno, que é esse aqui. Então ele vai resolver esse parênteses mais interno. O que tem dentro desse parênteses mais interno? Aquela função, né, novamente, POU com 4 e 2. Então ele vai calcular 4 elevado ao quadrado, que dá 16. Bom, agora eu tenho parênteses aqui e parênteses aqui. Então, não tenho mais alinhamento dentro desses parênteses, vou pegar aquele que aparece primeiro na ordem de leitura para resolver, que é esse parênteses aqui. O que vai dar o resultado, né, do que está aqui dentro desse parênteses? Então, só tem uma função, né, de raiz quadrada de 16, e no caso o resultado dessa função vai dar 4. Bom, agora resolvo o outro parênteses. Então, o que tem aqui dentro? Eu tenho um operador relacional, né, então eu vou avaliar ele. 2 é menor do que 4? 2 é menor que 4, verdadeiro. Então, está verdadeiro. Agora, né, tá todo mundo no mesmo nível, não tem mais parênteses, e aí o que me sobra é um operador
aritmético de subtração, o operador relacional, menor, o operador aritmético mod e o operador lógico e. Então, se a gente olhar aqui, né, pessoal, a gente vai ver que o operador aritmético tem prioridade maior, tá? Só que eu tenho subtração, tenho mod. Qual que eu vou resolver primeiro? Bom, mod tem prioridade maior do que a subtração, então resolvo ele. 4 mod 3, né, o resto da divisão inteira de 4 por 3 dá o quê? 1, certo? Então, apareceu 1 aqui. Agora, eu tenho subtração, relacional, aritmético, né, que é subtração, relacional, que é o menor, e lógico, que é o e. Então, novamente, o aritmético tem prioridade. Então, vou resolver aqui 3 menos 7, menos 4. Bom, então, pessoal, aqui nesse ponto, só sobrou o operador relacional e o operador lógico. Quem tem maior prioridade? O operador relacional. Então, é ele que eu vou resolver. Menos 4 é menor do que 1? Verdadeiro. Então, aparece o verdadeiro lá. Por fim, eu só tenho o operador lógico. Então, se a gente observar, né, a tabela verdade do operador e, o operador da conjunção, a gente vai ver que se todas as partes são verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Portanto, o resultado final está verdadeiro. Então, pessoal, é isso, tá, que eu queria mostrar para vocês. E eu vou deixar esse exercício aqui composto, né, de 2 expressões para vocês resolverem, tá? Eu quero que vocês façam passo a passo, resolva um operador por vez, tá? Assim como eu mostrei no exercício, e me mande isso, tá? Junto com o exercício que vai ser, que eu vou disponibilizar para vocês na próxima videoaula, tá? Então esse exercício aqui vocês podem me mandar no arquivo texto, txt, doc, tá? Da preferência de vocês, se quiser pode mandar até no próprio corpo do e-mail, tá? Mas me mostra lá linha a linha como aquilo foi sendo resolvido, tá? Não precisa colorir, não, é só me mostrar, tá? Uma operação por vez que eu vou entender, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, tá? E fico aguardando a entrega dos exercícios. Até mais!